Olá, meu caro aluno, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso de análise de obras. A gente começa esse bloco aqui apresentando para vocês a matriz do PAS e aqui nós vamos falar sobre os blocos de obras. O PAS UNB ele vai ser composto aí de 6 blocos de obras. Antes nós tínhamos ali 5 blocos, dessa vez com essa matriz atualizada eles separaram, quebraram ali as obras textuais e os avulsos, né? Então a gente acabou ficando aí com 6 blocos de obras que nós vamos comentar um pouco sobre cada bloco desse antes mesmo da gente entrar lá nas análises dessas obras, tá? Então a gente vai comentar por alto aqui quais são as obras pertencentes a cada bloco de obra desse, que será nosso desafio aqui, né, de justamente tentar entender o que vai ser necessário para vocês levarem para a prova, tá bom? Então entrando aqui, começando com as obras de audiovisuais no nosso curso de análise de obras do PAS 1, PAS UNB, primeira etapa, beleza? Então jogando na tela aí para vocês, aqui a gente então passa a conhecer quais são as obras presentes na nossa nova matriz. Então vamos lá, a primeira obra que nós temos aqui é a obra Rumo ao Muquem, tá? É uma obra, vai ser como se fosse um documentário ali para mostrar pra gente a romaria que acontece, a festa religiosa que vai acontecer aqui, né, que acontece tradicionalmente no interior de Goiás. Então vai ser um vídeo, né? Aqui a gente está no bloco das obras audiovisuais, então são curtas, são clipes musicais, são palestras, são pequenos cortes ali de palestras e é mais ou menos a proposta aqui desse bloco de obras. Não existe um padrão muito claro que a gente pode aplicar assim e falar que vale para todas as obras. Então cada obra aqui muitas vezes vai demandar características específicas a partir do que essa obra tem a oferecer. Então com a minha experiência eu vou tentar explicar isso para vocês e trazer isso para vocês. Lá no nosso caderno, no resumo direcionado, nas questões inéditas que eu colocar lá para vocês, vai ser justamente o direcionamento que eu quero que vocês tenham em cima daquela obra com base na minha experiência aí de mais de 10 anos aí acompanhando o PAS UNB, beleza? Porque é para você chegar lá gabaritando. Então, continuando aqui, ó, nós temos essa primeira obra, então, que vai falar aqui de cultura, né? Cultura aqui do estado de Goiás, né? Aqui próximo ao Distrito Federal. A gente vai ter, então, manifestações culturais. A gente sabe que nas 3 etapas nós temos ali obras de manifestação cultural e é uma pegada da prova. Tradicionalmente a prova vai cobrar isso de vocês, que vocês tenham uma noção básica sobre manifestações culturais. Essa bagagem ela é importante porque ela serve também para a prova do vestibular mesmo da UNB. E o Enem, a parte de linguagens do Enem no primeiro dia, ela cobra isso muitas vezes e a galera não sabe de onde vem. E o aluno que já vem estudando para o PAS UNB e de repente lá no futuro vai fazer a prova do Enem, ele já vai ter um caminho muito mais à frente, né? Ele vai estar muito mais preparado, mais antenado nessas questões. Então aqui a matriz ela está querendo de vocês um entendimento, um conhecimento geral, que você amplie o leque ali cultural de conhecer um pouco mais sobre o que nós temos no Brasil de cultura. Então aqui nós temos essa obra, essa primeira obra que é Rumo ao Muquem. Nós tínhamos ali na matriz anterior a cavalhada ali de Pirenópolis, né? Nós tínhamos a Festa do Divino de Pirenópolis aparecendo lá, e aí essa obra aqui, Rumo ao Muquem, ela substitui a obra de Pirenópolis, também sendo uma obra aqui do estado de Goiás, próxima aqui ao Distrito Federal. Então vai ser uma obra que vai falar de festa religiosa, manifestação cultural, cultura regional, romaria e tudo mais que nós vamos estudar lá no nosso curso, lá dentro do módulo de obras, conforme o nosso cronograma aí. Aí a segunda obra, pessoal, é o Povo Brasileiro Matriz Tupi. Essa obra aqui, ela é uma obra que já estava presente na matriz anterior. Essa obra aqui vai ser um documentário feito com base no livro do Darcy Ribeiro, que é dividido em várias partes, vários capítulos, e esse documentário, inclusive, ele segue essa divisão de capítulos, e cada capítulo desse vai contar um trecho, uma passagem histórica aí do nosso processo histórico brasileiro. E o primeiro deles vai ser justamente aquele que vai destacar a nossa origem, que vai destacar aqui a origem do povo brasileiro, que é a questão desse contato, desses primeiros anos ali de colonização, da vinda dos portugueses, a interação com os povos indígenas, os povos originários aqui. Então é uma obra que já estava presente na matriz anterior e ela se repete aqui nessa matriz, ela foi mantida aqui na matriz para a gente estudar um pouco mais.
É uma obra que a gente vai ter que falar do Brasil colonial e nós vamos falar também dos povos indígenas em cima dessa obra aqui, tá bom? Agora, a terceira obra, que essa aqui foi extremamente importante, aí, que apareceu na nossa listagem também, que é novidade, é a questão do terraplanismo, né? A gente vai ter aí um artigo que vai, né, um texto ali, né, é como se fosse um pequeno vídeo ali, né, que vai falar sobre o terraplanismo, fake news, que é uma obra que com certeza ela vai dar uma flertada ali com as ciências sociais, com a sociologia, justamente para a gente ficar em alerta, né, que essa temática já apareça aqui para a gente e que vocês já tenham contato e discutam sobre isso, tá? A prova do vestibular, a própria prova do PAS-UNB já vinha trazendo essa temática de fake news desde o período da pandemia para cá. Só que nós não tínhamos uma obra específica, a não ser a da Chimamanda, que é a obra de número 6 aqui, que talvez servia para puxar esse assunto. Dessa vez, com a matriz nova, a gente tem explicitamente aqui uma obra que vai discutir essa temática. Então, terraplanismo, pós-verdade e as promessas não cumpridas da modernidade. Muito interessante, uma obra muito promissora, muito pertinente. Parabéns à equipe aí de professores que sugeriram essa obra aqui para a matriz. Agora, entrando aqui a nossa obra de número 4, a nossa obra de número 4 vai falar aqui, ó, sobre os povos indígenas também e a cultura dos povos indígenas. Então vai ser uma obra aí, vai ser lá da Globo Filmes, né? Falas da Terra. Então vai ser uma obra aí para a gente também discutir a questão dos povos indígenas aí. Aí a gente vai ter aqui a obra de número 5, também nessa temática aí, nessa pegada dos povos indígenas, tá? A gente vai ter aqui Para Onde Vais, que vai ser uma obra que vai discutir a questão racial, né? A questão da mulher negra no contexto aí afro-brasileiro. A gente vai ter uma discussão aqui sobre cultura afro muito importante, né? Claramente a gente percebe que essa obra aqui ela serve também para continuar aquele debate que nós tínhamos lá na matriz anterior, quando nós tínhamos ali as obras Atlântico Negro na Rota dos Orixás, né, e a Rota do Escravo, a Alma da Resistência. Eu acho que essa obra ela vem para agregar diante daquela discussão que a gente já fazia lá desde a matriz anterior. Então é uma obra, de repente, mais atual, né, para a gente discutir essa temática. Então, essa obra aqui de número 5, para a gente discutir sobre, então, a questão racial, a questão afro-brasileira e a questão da mulher negra também nesse contexto aí, tá bom? A obra de número 6, pessoal, a obra de número 6, ela já estava na matriz, ela já foi cobrada, nós temos questões de prova dessa obra, e aí é uma obra aqui que vai ser importante também para discutir, porque a Chimamanda ela vai trazer aqui, né, com o perigo da história única, ou o risco da história única, é um TED que ela fez, é uma palestra que ela dá, né, não muito grande ali, menos de 20 minutos, que ela vai destacar para a gente ali a questão do risco da gente acompanhar a história apenas de um lado. Então ela vai falar um pouco desse processo de colonização, em que muitas vezes, ou que na maioria das vezes, a história ela é contada sob a perspectiva do colonizador e não do colonizado, né? Então ela vai falar que a história é contada a partir daquele que domina e não daquele que é dominado. Então, nesse desdobramento, ela vai contar um pouco sobre a vida dela e, ao mesmo tempo, ela vai dando a lição, ela vai trazendo esse conhecimento aí pra gente. Obra importantíssima e ela tem frequentado a prova aí, tá bom? Lá dentro do curso, lá dentro do módulo, né? Na parte de visuais, quando a gente chegar nessa obra, eu vou comentar mais sobre isso lá e a gente já vai resolver as questões também cobradas aí recentemente. A gente tem aqui a obra de número 7, pessoal, que aqui é uma surpresa, né? Porque eles conseguiram trazer aí pra gente, eles conseguiram colocar aí pra gente uma obra importante, porque é uma obra que vai destacar aqui a música, né? Apesar de ser uma obra visual, às vezes a gente tem música, clipes musicais aqui também. A gente tinha o Emicida lá, né, antes, que aparecia aqui. E agora aparece um clipe musical aqui de uma música muito importante, né? E a gente vai conhecer aqui um rap, né? Rap cantado ou produzido aqui por um indígena. Então a gente vai conhecer aqui uma discussão a respeito da produção musical no contexto indígena. É um rap e a gente também vai aproveitar para falar sobre a cultura indígena aqui. Então vocês vão perceber
ou né, vocês podem perceber que essa matriz está recheada de obras que vão discutir essa questão, essa causa indígena, a questão da pegada indígena aqui no contexto aí diferente do que a gente está acostumado, né? Diferente daquele contexto, muitas vezes, que a gente vê por aí nos livros didáticos. Então, a matriz do Paz, ela é muito rica nesse contexto. Quem nunca estudou para o Paz vai perceber aí que a matriz ela é muito rica e ela acaba trazendo para a gente aí novidades e surpresas que vão nos ajudar a aprender e agregar conhecimento e chegar na prova e com certeza arrebentar. Aí a gente tem, já ia esquecendo aqui a obra de número 8, né? A gente tem a obra 8 aqui, que ela é uma obra que vai nos ajudar aí a discutir a questão da causa ambiental, mas também na perspectiva de um indígena, né? A gente vai ter uma jovem indígena aí que vai discursou ali na COP26, né, no Parlamento Indígena do Brasil. Ela vai representar, né, ali e vai ter voz na COP26 e a gente vai ter aqui essa discussão indígena e ambiental, né? Então a gente vai ter a pegada aqui do meio ambiente, também discutindo ali elementos da COP26, né, do que foi discutido lá. A gente vai comentar um pouco nessa obra aqui e a gente vai acompanhar o que essa jovem traz aqui pra gente nesse discurso lá, tá bom? Então, pessoal, fica muito explícito pra gente que a matriz aqui de audiovisuais, ela vai ter uma pegada muito forte na questão indígena, tá? Muito forte mesmo na questão indígena e na questão racial, tá? Antes era meio tímido essa discussão e agora ela se fortalece. Quando a gente olhava o conjunto de obras anterior, a gente tinha essa noção que a discussão indígena e racial era forte. Mas quando a gente olhava os grupos, às vezes, só aqui de visuais, por exemplo, nós não tínhamos tantas obras assim que se conversam, né, que estão alinhadas. E essa matriz a gente percebe muito fortemente aí essa discussão, principalmente aqui dentro das obras audiovisuais, a discussão então indígena e racial. Então essa vai ser a pegada, é a partir daqui que nós vamos discutir, beleza? Conforme nós já falamos lá no primeiro módulo, onde eu falo para vocês sobre os elementos da matriz ali pelas áreas. Então, quando a gente fala ali nas áreas, por exemplo, de humanidades, lá a gente vai ver que nos objetivos de aprendizagem, os objetivos ali esperados, né, que o estudante atinge ali, que serão cobrados do estudante, a gente vai perceber que está totalmente alinhado com essas obras que foram cobradas aqui, né? Então, por isso é importante a gente mergulhar aqui e compreender o que cada obra dessa tem a nos ensinar. Voltando aqui, para a gente finalizar, então são 8 obras que nós temos aí nessa parte aqui das obras audiovisuais ou filmes, né, vídeos aqui que vão nos ajudar a entender e agregar o conhecimento nessa preparação aí para a Universidade de Brasília, tá? Então eu vou trazer aqui todo o meu conhecimento aí e agregar aqui e tentar sistematizar para que você consiga compreender e fazer uma excelente preparação, tá? Então vamos que vamos, galera, vamos para o curso de análise de obras aí que a gente segue para arrebentar e que você consiga a tão sonhada aprovação na Universidade de Brasília. É muito importante você tirar uma nota boa no primeiro ano, porque apesar de ser peso 1, você consegue já iniciar com o pé direito, já pontuando bem, diminuindo aquela carga, aquele peso no segundo ano, por exemplo, né, que basicamente o primeiro e o segundo ano são decisivos, porque você só vai escolher o curso lá no terceiro ano. Então, se você tiver notas boas ali no primeiro e no segundo, com certeza você vai subir a quantidade de degrau suficiente ali para chegar e caminhar em direção daquele curso desejado. Então até o próximo módulo ali, para a gente discutir as outras partes, né? O próximo vídeo a gente vai discutir as outras partes aí das outras obras que nós temos na nossa matriz e conhecê-las ali um pouquinho para depois a gente aprofundar. Beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.